vinha a dor da perda. Ei, meu querido irmão, mas eu quero dizer para você que essa dor não vai vir por muito tempo. O profeta Jeremias, ele também sentiu solidão, ele também sentiu essa dor. O profeta Jeremias, no capítulo 20, verso 7, ele começa a dizer: olha, seduziste-me, ó Deus, e seduzido fiquei, e mais forte foste do que eu, e a tua palavra que ali se tornou uma vergonha. O profeta Jeremias, por ser um profeta que foi considerado como coluna forte e muro de bronze, agora está se cedendo, agora está se desmoronando porque não estava aguentando a prova. O profeta Jeremias começou a sentir uma dor e começou a dizer no livro de Lamentação: não há dor como a minha dor. A profeta Jeremias agora estava numa profunda solidão, numa profunda dor, onde ele dizia: olha, aquele que havia de restaurar a minha alma, o Consolador que havia de restaurar a minha alma, agora se afastou de mim. Mas diz a Bíblia Sagrada que Deus fez uma promessa a Jeremias, no capítulo 1 de Jeremias, verso 19, a Bíblia diz: olha, Jeremias, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te livrar. Deus vai dar um livramento para você, Deus vai dar solução para a tua vida, Deus vai levantar você na terra, Deus vai fazer um milagre em tua vida. Ele chega de chorar, chega de se lamentar pelo que você perdeu. Deus tem coisa nova para a tua vida, Deus tem uma história nova para escrever na tua vida. Deus tem uma história nova para cada um de nós. Deus tem uma história nova a escrever. E Deus, ele não escreve em folha de caderno, Deus, ele não escreve em folha de cartolina, Deus, ele não escreve em folha de papiro, Deus escreve na palma da mão dele a sua história está na palma da mão de Deus. Não adianta o povo olhar para você e dizer: você perdeu, não adianta o inimigo acusar você e dizer: você pecou, você errou. Ei, agora cadê você? Cadê você que estava levantado e agora está prostrado? Eu quero te dizer que o Deus que eu sirvo é o mesmo Deus que você serve, é o Deus que levanta, é o Deus que estrutura, é o Deus que dá força à tua vida, porque Ele é Deus e Ele pode fazer. Ei, não fique intimidado de adorar Deus, não. Deus veio aqui para marcar um encontro com você específico. Deus veio aqui para falar para você: olha, essa solidão que está no seu coração, esse vazio que está dentro de você, Ele vai preencher essa noite, Ele vai preencher essa noite. Deus se utiliza de várias ferramentas, e hoje Deus está utilizando uma ferramenta para a tua vida, para dizer para você: levante-se, levanta a cabeça, caminha, porque a caminhada é longa. Aí não para por aí não, a sua caminhada só está começando, o seu ministério só está começando, a sua vida vai mudar, a sua história vai mudar, Deus vai dar coisa nova para você. Levanta a tua mão, glória a Deus, não fica intimidado, o Espírito de Deus está aqui para derramar poder sobre a sua vida. Deixa Deus tomar o teu coração, deixa Deus entrar na sua causa, deixa Deus entrar no seu problema. Ei, Jerusalém estava achando que a esperança havia se acabado, Jerusalém achou que a esperança havia se esgotado, mas Deus manda o profeta Jeremias escrever uma carta. Ei, Jeremias escreve uma carta aí e manda para a Babilônia, e na carta está escrito: olha para o povo, ei, povo de Deus, olha, habitai, olha, crescei, multiplicai-vos, trabalhai em Babilônia. E quando o povo viu aquilo, acho que o povo ficou frustrado, mas eu dou uma palavra de esperança para o povo, dizendo: olha, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Clama a Deus, clama a Deus, clama a Deus, clama a Deus. Essa noite é noite de avivamento para a tua vida, é noite de avivamento para a tua história, é noite de levantar a cabeça, é noite de se derreter na presença de Deus. Se derrama, deixa Deus tomar seu coração. O Jesus da sua alma pode estar profundo, mas não existe nada que possa impedir o que Deus vai fazer na sua vida.
Eu posso fazer uma analogia com a história até mesmo de Ana. Ana se dobrando diante de Deus, chorando, pedindo uma solução. Creio eu que a alma de Ana começou a gemer como a alma do povo de Israel. A alma de Ana dizia: Deus, e a minha bênção, e a minha solução? Deus, e a minha história, como vai ficar? Será que por muito tempo eu vou ser humilhada? Pode ser que você está passando por essa situação dizendo: Deus, a minha alma geme, por quanto tempo, Deus, eu vou ficar nessa situação? Chamar e acomodar a vassoura de decomodância. Deus manda dizer para a igreja assim: olha, é por pouco tempo, porque eu vou provar o seu coração, eu vou mudar a tua história, eu vou estruturar a tua vida, porque tem um projeto em tua vida. Chamar a vassoura de decomodância. A segunda projeção que eu encontro na Bíblia Sagrada é a cidade de Israel sendo comparada com uma viúva. Não há dor maior do que a dor da perca. Quem já perdeu um familiar, quem já perdeu alguém que ama, alguém que tanto estava do seu lado, sabe como é a dor da perca. Não existe dor maior do que uma dor de uma pessoa que passou por uma fase difícil, aonde ele perdeu seu pai, sua mãe, ou um filho, ou uma filha, aonde ele perdeu o seu avô. É uma dor que ninguém pode explicar, é uma dor que ninguém pode falar, que ninguém pode dizer. Por isso que existe dentro do judaísmo o Shivá, que são 7 dias do enlutado. Esses 7 dias do enlutado, 3 ele fica sem falar com ninguém, porque nenhuma palavra pode consolar o seu coração. O enlutado, ele se sente tão vazio, tão abandonado, tão triste, que ele se sente numa dor tão terrível, que ele não consegue expressar nem aquilo para Deus, ele não consegue dizer nem como ele está para Deus. O coração dele se sente tão triste, que às vezes ele chora tanto, que muitas das vezes já não tem mais nem lágrima no seu rosto para cair e rolar sobre seu rosto. Ele se sente tão em profunda depressão, que agora a pessoa que perde algo que tanto ama, ele se sente agora como ninguém, como uma pessoa desaparecida no mundo. Parece que Deus sumiu para ele, parece que ele também sumiu para Deus. Quando ele perde alguém, só quem sabe, quem já perdeu, sabe a dor da perca. Mas muitas vezes nós perdemos algo em nossa vida que dói, que machuca, que faz a gente chorar por dentro. Todavia, mas o Senhor está olhando e está vendo. Então muitas vezes nós perdemos algo que às vezes nós achamos que ia ficar conosco para sempre, que ia ficar ao nosso lado para sempre. Às vezes nós perdemos alguém ou alguma coisa que estava ao nosso alcance e hoje já não está mais. E o coração, toda vez que palpita forte, lembra dessa coisa, lembra dessa velha história, lembra desse algo que perdeu. Jerusalém, agora comparada com uma viúva, é comparada agora com uma pessoa que perdeu o filho, que perdeu o marido. Jerusalém agora perdeu a glória de Deus. Agora uma cidade que era cheia da glória de Deus está sem a glória de Deus. E Jerusalém sem a glória, ela não vai para frente. Jerusalém sem a glória, ela não consegue se levantar. Quantas pessoas estão se sentindo assim? Quantas pessoas dentro da igreja estão se sentindo como a dor de uma viúva? O coração começa a apertar, a alma começa a gritar, e quando dobra-se o joelho, não saem palavras para se expressar a Deus, e as palavras que saem, às vezes são ensaiadas, ou tenta-se falar. Às vezes, quando vamos orar, apenas sai uma palavra de glória a Deus e outra de choro e pranto. Mas eu quero dizer para você que esse gemido que você tem tido essas noites, desses dias, esse gemido que você tem tido na sua vida, por causa de um parente seu, por causa de um filho seu, por causa de sua mãe, do seu pai, por causa do seu esposo, da sua esposa, esse gemido que você tem tido pelas noites ou pelas madrugadas, eu quero dizer para você que Deus, Ele é o Consolador, que Deus, Ele é o Senhor que levanta, Ele é o Deus eterno que está dentro da eternidade para comandar o tempo, dentro do tempo e fora do tempo. Ele comanda o tempo ao mesmo tempo, todas as coisas. Ele é o Deus que conhece o seu interior, que conhece o seu coração. Ele é o Deus que vai preencher essa lacuna que está ferindo a sua alma. Ele é o Deus que limpa a ferida que está em você. Ele é o Deus que conhece aonde está o seu problema.
alma, Ele conhece o oculto da sua alma, Ele sabe o que você precisa. Ele é um Deus que vai restaurar a tua família, a tua casa, o teu filho, o teu esposo. Ele é um Deus que vai restaurar aquilo que você perdeu e vai te dar em dobro. Ele é um Deus todo-poderoso. O Deus que levanta, o Deus que cura, o Deus que salva. Muitas vezes nós falamos deste Deus, mas não acreditamos no que Ele é capaz de fazer. Às vezes nós falamos que Deus é grande, que Deus é poderoso. Não, esse Deus é poderoso. Mas muitas vezes nós temos medo de dizer que Ele cura. Nós falamos, Ele cura, cura. Mas nós temos medo de que Ele não cure. E esse medo faz com que nossa fé seja rebaixada ao último. Mas eu não tenho medo de dizer que o Deus de Israel, Ele cura, Ele salva, Ele liberta. Porque eu sei que Ele vai curar a sua enfermidade. Seja ela na carne, seja ela na alma, seja ela no seu sentimento, no seu coração. Deus vai curar essa dor. Deus vai curar essa dor que está dentro de você. O gemido que vem do tempo, a ausência. Querido, encontramos na Bíblia Sagrada, encontramos no livro de Lamentação, algo interessante. Quando o versículo que foi lido, capítulo 1, verso 10, onde dizia que o adversário estendeu as mãos às coisas mais preciosas do tempo, pois viu entrar as nações acerca de Deus, diz que não entrasse na Assembleia. Naquele momento Israel perde o que é de mais valioso. Israel é uma cidade rica, uma cidade que poderia comprar outras cidades, agora é saqueada pelo chefe da guarda chamado Nabuzaradan. Nabuzaradan leva os utensílios de ouro, de prata da casa do Senhor. E agora ele também decide levar a classe dominante, alguns dos ricos, alguns dos célebres homens de Israel, e deixa uma boa parte do povo pobre. E o profeta Jeremias é convidado a ir para a Babilônia. E naquele convite, o Nabuzaradan pergunta para Jeremias: olha, tu queres vir conosco? Venha. Aí Jeremias prefere ficar com os pobres em Jerusalém. E eu comecei a ler essa palavra e eu falei: Deus, o que o Senhor queria dizer com isso? Que o adversário levou os valores. Deus começou a falar em meu coração, dizendo: muitas pessoas têm perdido os valores que eu tenho dado para eles. Muitas pessoas têm deixado a desejar. Eu tenho dado valores espirituais dentro da vida, valores sentimentais, e as pessoas não têm abraçado, têm esquecido do que eu tenho dado. Mas Deus, Ele sabe do que o inimigo fez, o que Ele é capaz de tirar de você. Mas eu quero dizer para você que tudo que saiu na tua vida pela mão do inimigo, Deus vai fazer tornar 2 vezes mais. Tudo que foi tirado de você, todos os seus sonhos que foram enterrados, todos os seus projetos que foram esgotados, que você foi frustrado, Deus vai fazer tornar esses projetos da cinza do pó. Se Satanás veio e enterrou os seus planos, os seus sonhos, eu quero dizer que Deus, Ele tem a pá que limpa a ilha, Ele tem a pá que desenterra, Ele tem a pá que enterra. Ele vai desenterrar esse sonho seu, Ele vai fazer na tua vida algo novo, algo extraordinário, algo que você nunca imaginou, porque Ele é Deus que levanta, Ele é o Deus de Israel. Levanta a tua mão e dá glória a Deus. Deixa Ele levar o seu coração, deixa o Espírito de Deus tocar em dentro, deixa Deus avivar a tua alma, deixa Deus entrar, crente. Ei, crente, Shabasura Mandabasub de Camanassa. Quando Deus fala, Ele fala na alma. O interessante que eu vi no tema desta festividade, e eu comecei a imaginar: Senhor, esse tema é muito bom para pregar. E Deus falou para mim: pregue o que eu te mandar. Mas nesse momento, quando eu li essa palavra, eu falei: Deus, os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor voarão com asas
como águias, então se cansarão. Eu comecei a imaginar a águia. Quem já viu uma águia, quem já estudou sobre a águia, sabe que a sua estrutura é cilíndrica. A águia é uma das aves mais leves que existe e é capaz de sobrevoar sobre as tempestades. Quando a tempestade está muito forte, nós conhecemos a biologia sobre a águia, nós conhecemos agora a história da águia. Nós sabemos que a águia, quando está muito a tempestade começa a ficar muito forte. Ela começa a bater as asas entre a tempestade e começa agora a voar em plano. E quando o vento começa a soprar mais forte, quanto mais forte o vento sopra, mais a águia bate a asa. E quando a tempestade começa a vencer a águia, olha, diz os estudiosos que ela sobrevoa sobre a tempestade. O crente não é diferente. Quanto mais o vento sopra, mais ele caminha em direção contra o vento. Quanto mais o vento está forte, mais ele vai em direção contra o vento. E quando o vento começa a soprar ele, Deus começa a subir ele e levar ele por cima da tempestade. Ei, a sua luta pode ser grande, a tempestade na sua vida pode estar constante, mas Deus vai fazer você sobrevoar pela tempestade. Deus vai fazer você sair ileso desse vento. Deus vai fazer você sair vitorioso nessa batalha. Nem o vento pode vencer você. Você é águia, você não se cansa, você voa por cima da tempestade, porque você é de Deus, você é escolhido por Deus. E se você não conseguir voar, Deus vai te pegar no colo e Deus vai te levantar. Chamassura, mandavassura. E o interessante da águia, Eliezer, é que quando ela está sobrevoando, ela vai sobre o seu ninho. E quando tem os seus filhotes, o primeiro voo de um filhote, de uma pessoa, vamos se dizer, fazer uma analogia, de um novo convertido. O primeiro voo de uma águia nova, de uma águia criança, é um voo interessante. A águia, ela coloca a sua cria sobre as suas costas. E ela dá um voo plano por cima do mar. E quando ela começa a voar, ela começa a ir mais alto. E vai levando a cria, e vai levando a sua cria junto com ela, e mais alto, e mais alto. E quando ela chega lá em cima, ela vira com a águiazinha. E a águiazinha começa a cair e tenta voar e não consegue. Quando a águiazinha está prestes a cair, ela voa e pega a sua cria pelas costas novamente. E assim ela faz constantemente, até que o seu filhote aprenda a voar. Ei, Deus não é diferente. Deus, ele te leva lá no alto. Deus, ele te leva nos lugares mais altos. E quando ele te joga, ele fala, começa a voar aí. E quando ele começa a voar, ele começa a cair e dizer, Deus, eu não estou conseguindo, Deus, eu vou me machucar, Deus, eu não vou conseguir, Deus. E na hora que ele pensa que ele vai se esborrachar, e na hora que ele pensa que tudo vai dar errado, que tudo vai desmoronar na vida dele, vem Deus e pega ele novamente, e leva ele para o alto novamente. Vamos, meu filho, aprender a voar. Ei, você é águia na presença de Deus. Deus não vai deixar você cair, Deus não vai deixar você se machucar. Deus é o Deus que limpa, Deus é o Deus que transforma, Deus é o Deus que santifica nessa noite. Mas o mais interessante da águia é que quando ela está sobrevoando, ela para sobre o seu ninho. Quando a águia começa a ficar velha, o seu bico começa a enrolar. E por o seu bico começar a enrolar, ela não consegue mais pegar as presas com facilidade. Ela sobe na mais alta colina, aonde ninguém pode chegar. Quando ela ultrapassa uma colina que tem nuvens, e a colina ultrapassa a nuvem, ela fica lá em cima com os seus filhotes. E às vezes, quando não tem filhote, ela fica sozinha, no meio do sol. Aquele sol quente faz com que suas penas caiam. E quando as suas penas caem, o seu bico ainda está enrolado. Ela começa a bater o seu bico sobre a rocha, até quebrar. E bate o bico na rocha até quebrar. E passa-se um tempo, o seu bico começa a crescer novamente. E quando o seu bico cresce um pouco, as suas penas crescem um pouco, ele agora dá um voo dentro da água salgada, até embaixo para curar as feridas, porque ele estava se batendo para que as penas caíssem e o bico caísse. E aquelas feridas com a água salgada é curada. Eu quero dizer para você,
que a águia, quando ela mergulha, ela volta agora renovada. Ela volta agora com novas penas. Ela volta mais forte com um bico novo. Eu quero dizer para você que quando você mergulha na água de Deus, quando você se renova na presença de Deus, é dolorido no começo, cai a pena, tem que bater o bico, tem que fazer algo de especial para Deus, tem que fazer algo que doa na vida. Mas quando você faz tudo isso para Deus, quando você se sente agora angustiado, Deus manda dizer para você: olha, mergulha nas minhas águas. E quando você mergulha nas águas de Deus, você volta renovado, com as penas renovadas, você volta cheio do Espírito de Deus, você volta planando com o Espírito de Deus. Você não é mais uma águia velha, uma águia com as penas velhas, você já é uma águia renovada. Deus quer renovar a tua vida aqui nessa noite. Deus quer renovar a tua história aqui nessa noite. Ei, crente águia, quantos crentes águia tem aqui? Levanta a mão e dá glória a Deus. O interessante de tudo isso é que nós conseguimos tirar um aprendizado. Quando Isaías ele queria dizer que nós seríamos como águia. A águia, ela não se cansa quando voa. E quando ela cansa-se de bater as asas, ela é o único animal, ela é a única ave que sobrevoa sem bater as asas e descansa no ar. Ela, enquanto voa, ela descansa. Eu quero dizer para você que você vai descansar nas asas do Onipotente. Você vai descansar nas asas de Deus. Não há ninguém que vai impedir, porque Deus tem um projeto a realizar na sua vida. Ei, crente, descansa, fica em paz, crê no Senhor, confia no Senhor e Ele tudo fará. Ele fará na tua vida aquilo que você não pode fazer. Ele fará na tua vida aquilo que o presidente não pode fazer. Ele fará na tua vida aquilo que o pastor não pode fazer. Ele vai fazer na tua vida aquilo que eu não posso fazer. Ele vai fazer um milagre na tua vida, na tua história, na tua família, nos teus filhos, nos teus familiares. Ele vai fazer um milagre nessa noite. E quando eu pegava esse tempo, eu me interessei por algo muito importante que eu aprendi em minha vida. E eu repito novamente, eu era uma pessoa que se encontrava em quase depreciativa. Por várias humilhações eu passei, fui pisado. No momento mais difícil de minha vida, eu fiquei como Israel, abandonado. Todos os meus amigos vieram contra mim. Israel não foi diferente. No momento mais difícil das nossas vidas, é que nós sabemos quem são nossos amigos, e quem está do nosso lado e quem não está. No momento mais difícil da minha e da sua vida, é que você vai descobrir quem verdadeiramente quer te ajudar. No momento mais difícil da minha vida, eu passei por uma fase onde não tinha um abraço, não tinha um amigo, não tinha ninguém para falar comigo. Até mesmo o pastor da minha igreja, ao qual eu tanto amo, nem foi me visitar. Eu acho que foi porque Deus permitiu tudo isso, não. Foi porque nós sabemos que quando existem pessoas que nos amam verdadeiramente, ela vem e nos abraça, ela vem estar conosco, ela vem, põe a mão e diz: olha, meu amigo, vem aqui, eu vou te ajudar. Existem muitas pessoas que se dizem seus amigos, mas você só vai descobrir no dia que você tiver na aprovação. Existem muitas pessoas que hoje batem no seu ombro e dizem: ele prega bem, ela louva bem, ele fala bem, ele ensina bem, mas na hora da opressão, na hora da tristeza, está todo mundo correndo. Eu não quero nem chegar perto, eu não quero nem saber da vida dos outros. Na hora que a pessoa precisa de um aperto de mão e de um abraço, cadê essa pessoa para dar um abraço? Cadê essa pessoa para te dar uma força? Ei, mas eu quero dizer para você que ainda que não exista ninguém para te dar uma força, Isaías 41, verso 13, que diz: porque eu, Senhor teu Deus, te pego pela mão direita e te carrego. Ei, não se preocupa se vão deixar você na mão. Deus não vai deixar você na mão. Ei, não vai ser você que vai segurar na mão de Deus, vai ser Deus que vai segurar na sua mão, jovem. Vai ser Deus que vai segurar na sua mão, igreja. Vai ser Deus que vai segurar na sua mão, Elazé. Vai ser Deus, vai ser Deus. O Espírito de Deus está aqui. Eu posso sentir Deus aqui. Deus está aqui, ó
derramar sua glória. Chama.